Romanos, texto que eu amo, Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Romanos 12, na versão NVI, por favor. Romanos 12, versículo 1 ao versículo 3. Rogo-vos, pois, irmãos, portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Em outra tradução está boa, perfeita e agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. O que Deus tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais chegou ao coração do homem imaginar ou receber aquilo que Deus quer entregar na minha vida, quer colocar na sua vida. Mas existem algumas condições. A primeira de todas as condições é renovação da nossa mente. Nós nunca vamos conquistar o que não cremos que temos autoridade para tomar essa posse. A nossa mente foi programada e foi ensinada desde pequena, e temos muitos e muitos paradigmas dentro da nossa mente, que a Bíblia chama de fortalezas mentais. Essas fortalezas mentais conduzem de uma forma inconsciente as nossas escolhas, as nossas decisões e os nossos sentimentos. E Deus está dizendo: se você quer, se você tem o desejo de você experimentar a minha vontade, você precisa quebrar essas fortalezas mentais, esses pensamentos limitantes. Você precisa colocar dentro da sua mente a palavra de Deus. Você precisa confrontar aquilo que a tua mente livremente pensa. Por exemplo, o quanto é difícil para mim ir para uma faculdade, dinheiro é sujo. Aquele que tem dinheiro, ele está podre de rico. Por quê? Porque nós fomos condicionados por uma cultura religiosa, de que prosperidade, de que bênção financeira e que posição também não fazem parte do reino de Deus. Que o reino de Deus não é desse mundo, então nós temos que viver em sofrimento. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira que o diabo colocou, porque nós estudamos uma Bíblia extraordinariamente. Ela conta histórias, sim, de pessoas que passaram tribulações, mas que venceram, que um dia estiveram na fornalha de fogo, mas que venceram a fornalha, que um dia estiveram nas covas dos leões, mas se transformaram em governadores poderosos daquele tempo, que desceram à prisão, que foram vendidos como escravos, mas que se tornaram um homem número 1 abaixo do faraó do Egito, que é José. Então nós temos a história de Abraão, que era considerado o homem mais rico da sua geração. E nós mesmo lendo uma Bíblia onde passa prova, passa-se luta, mas se prospera, se cresce, é abençoado, ainda assim a gente mantém dentro do nosso coração o pensamento completamente contrário à vontade de Deus. Nós pensamos nas lutas, nós pensamos nas nossas impossibilidades, nós pensamos nas batalhas que nós travamos, nós pensamos naquilo que a gente não tem, mas não pensamos naquilo que nós temos em Cristo e naquilo que nós somos. Então, quando Jesus ele veio, a primeira coisa que ele fez foi pregar arrependimento, porque sem arrependimento ninguém vai ver a Deus, ninguém vai conhecer a boa vontade de Deus, ninguém vai poder desfrutar do que Deus tem. E arrependimento não é tristeza por pecado, arrependimento é mudança de mentalidade, é metanoia. Então o que Jesus veio trazendo naqueles dias? Ele veio dizendo o quê?
Mude a sua maneira de pensar. E sabe como você pode saber o que você está pensando? Quando você começar a ouvir o que você está falando. Preste atenção no que você está declarando com a sua boca. Preste atenção no que você está se queixando, no que você está falando com a sua família, porque aquilo que você fala é o que está cheio do teu coração. Então, se você só fala de impossibilidade, de dificuldade, de luta, de problema, porque a tua mente não foi renovada, a tua posição não foi restaurada dentro da sua mente. Porque Cristo não somente nos chamou para o Evangelho, mas Ele nos posicionou como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Nós vamos ver aqui nos versículos seguintes. Então, e outra, nós temos uma medida de fé. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Então, nem todos nós vamos ter as mesmas coisas. Nem todos nós vamos chegar aos mesmos topos de montanha. Porque cada um recebeu da parte de Deus uma medida de fé. E essa medida de fé que nós recebemos da parte de Deus, nós sim podemos aumentar e acrescentar, se nós ouvirmos e meditarmos na palavra de Deus. Mas mesmo assim, algumas pessoas, Deus não foram chamadas para serem administradores de multinacional. Não foram chamados, mas vão ser prósperos em tudo o que colocarem as suas mãos. Porque prosperidade é você estar feliz, é você estar suprido, e é você poder ter para abençoar. E quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele nos faz feliz, Ele nos faz prosperar, e a nossa mão transborda. Mas a medida do transbordar da nossa mão está completamente ligada à medida da fé que nós estamos tendo. Então, se você ouve uma pessoa que não tem fé, que é incrédula, que é questionadora, ao invés de você alimentar a tua fé para que ela suba o padrão, para que ela suba o nível, para que ela chegue numa estatura melhor, para que você possa então ter um nível maior, crescer. É como a pessoa que nasce com talento e a pessoa que gosta de fazer, mas não tem o talento natural. O talento natural é fácil, mas se eu quiser tocar, eu não tenho talento natural, mas se eu me esforçar, eu posso tocar. Nunca vou ser uma revelação da música, mas eu posso tocar bem se eu me esforçar, sim ou não? Sim ou não? Depende de quem? Depende de mim. Então, a fé também pode melhorar, mas depende de quem? De você querer que a tua fé cresça, que a tua fé floresça, que a tua fé se multiplique. E a fé, ela vem segundo ouvir a palavra, mas a fé é desenvolvida por atitudes de fé. Atitudes de fé. A tua fé, ela vai crescendo gradativamente conforme você se move pela fé. Você precisa exercitar a tua fé. Por exemplo, ontem, nosso querido Marcelo Siqueira, ele ganhou ontem de um camarada que foi campeão brasileiro de jiu-jitsu. E ainda participou de outro campeonato, ele? Foi campeão mundial de jiu-jitsu e campeão brasileiro de jiu-jitsu, e o Marcelo finalizou ele ontem. Eita, coisa boa! Agora o Marcelo vai para o Nacional, né, Marcelo? Chega de paranaense. E o mais lindo de tudo, gente, que o Marcelo é fruto do nosso trabalho social. O Marcelo é um manai, uma pessoa que a gente recuperou. Olha isso, Fran, tá vendo como vale a pena? A Fran, eu falei para ela, quando eu saí da rádio, eu saí por causa dos manais, porque eu estava indo muito bem na rádio, um programa muito bacana, mas eu optei em cuidar dos meninos e sair da rádio, porque eu não tinha como dar comida para eles e pagar o programa de rádio. Aí eu fiquei com eles, mas já levantou um campeão aí. Então, o que eu quero usar de exemplo do Marcelo? Veja bem, o Marcelo, ele não começou sendo faixa preta. Ele não começou ganhando. Esse ano passado, ele ganhou
todos os campeonatos aí em primeiro lugar no Paraná, campeão paranaense, e foi considerado aqui no Paraná, na categoria dele, o melhor lutador de jiu-jitsu do Paraná. Olha só que coisa abençoada, mas nem sempre foi assim. Teve um dia em que ele foi brincar com jiu-jitsu e alguém disse: você leva jeito. E nesse você leva jeito, ele teve fé que levaria jeito. E aí o que ele foi? Ele foi investindo. A fé dele se moveu em treinamento. A fé dele se moveu em mudança de alimentação. A fé dele se moveu em esforço para que ele ontem pudesse ter finalizado o campeão mundial de jiu-jitsu. Eu estou tão orgulhosa dele, né? O campeão mundial de jiu-jitsu. E ele vai ser o nosso garoto. Ele vai ser... Eu não vou não, porque se ele começa a bater nele, eu pulo no ringue daí. Começou a bater, não vou. Já falei para ele que eu não vou, né? Depois que terminar a luta, eu posso sair do carro para vir abraçar, mas na hora eu não sei. Só vou atrapalhar ele. Então, o que eu digo para vocês, ele exercitou, ele tomou tamanho, tomou porte, cresceu. Então, você tem uma medida de fé. Exercite a tua fé. Tudo que você vai receber da parte de Deus será segundo a sua medida de fé. Você não pode culpar nada e nem ninguém, porque o único responsável pelo que vai chegar na sua vida é você mesmo. Então, se você tem fé para prosperidade, para prosperar no sentido de ver as tuas propriedades crescendo, não é porque eu estou pregando que você vai prosperar. Qual é o caminho para que a gente prospere? Aonde a Bíblia disse o que nós temos que fazer para nós prosperarmos? Eu não tenho, pastora, por isso eu não oferto. Não, você não tem porque você não oferta. Pastora, eu não consigo dizimar porque o que eu ganho é pouco. Você ganha pouco porque você não é fiel. Você não tem fé na provisão do Deus eterno. Porque quando você pega a tua medida de fé e lança sobre Deus a sua fé, lança sobre Deus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer essa semente voltar para mim. Aí o que acontece? Aquela semente prospera, porque a Bíblia diz que é dando que nós recebemos, que é plantando que nós colhemos. Se vocês dão pouco, estão recebendo pouco. Mas se você der muito, muito você vai receber. A mesma coisa quando você muda a tua mentalidade. Você é aquela pessoa rejeitada, você é aquela pessoa que acha que ninguém gosta de você, que está todo mundo te abandonando, e de repente você leva a revelação para dentro do teu coração de que você é filho de Deus. E aí você começa a abraçar as pessoas ao invés de esperar o abraço das pessoas. Você começa a servir as pessoas. Isso é a medida de fé sendo o quê? Multiplicada. Eu não preciso mais que você me abrace, eu vou te abraçar. Eu não preciso mais dizer que você dizer que se importa comigo. Eu me importo com você. E conforme você vai semeando na sua fé em Cristo Jesus, e que você já tem o amor que você precisa, porque o amor de Deus é completo na nossa vida. Nós não precisamos do amor de mais ninguém, o amor de Deus nos completa. O que acontece? Você abraça um, abraça dois, ajuda três, ajuda cinco, daqui a pouco tem 10, 15, 20, 30 ajudando você. Porque tem gente que no dia do enterro só está a mulher e o filho lá, porque nunca serviu a ninguém, nunca abraçou ninguém, e aí o que acontece? Também nessa hora ninguém vai estar lá. As suas amizades dependem, não é daquilo que elas fazem por você, mas depende daquilo que você é na vida delas. Então ali está a medida de fé de cada um. E como que eu sei o que é fé? Porque falar de fé, todo mundo fala. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 2. Vamos lá ver. Ora, a fé é a confiança que esperamos e as certezas das coisas que nós não vemos. Não queira culpar a Deus por não estar
ainda no lugar que você quer estar, porque se não está, e está com medo, com dúvida, triste, questionando a Deus, o que está dizendo esse versículo? Por meio da fé, volta lá no 1, por favor. Ora, a fé, a confiança e a certeza. Certeza. O que significa isso? Eu posso estar no vale, porque todos os grandes homens de Deus passaram pelo vale. O vale faz parte da nossa história, porque no vale nós aprendemos a depender de Deus, a estar com Deus. No deserto, nós temos que passar pelo deserto. As montanhas, os vales, os desertos que nós atravessamos na vida nos aproximam de Deus, mas mesmo estando no vale, eu tenho a certeza. Não importa o que os meus olhos estão vendo, não importa o que o meu coração está sentindo, eu repreendo o sentimento, mando a minha alma ficar quieta, porque eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Agora, se eu não tenho certeza, então eu estou revelando a minha incredulidade. Se eu estou achando que nunca vem, que nunca vai chegar meu dia, é porque eu estou duvidando, eu não tenho certeza. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas eu tenho a certeza que ele vai vir. Eu não sei a hora, e eu não sei o dia, mas eu sei como eu vou terminar a minha vida, porque o Senhor disse para mim o que Ele ia fazer, e o que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Os vales, as montanhas, os desertos e as circunstâncias que nós vivemos fazem parte da preparação, mas não duvide daquilo que Deus está preparando e o que Deus falou. Todos os grandes homens da Bíblia passaram anos no deserto. Passaram temporadas no deserto, manifestando nele a glória de Deus. Alimentavam multidões, matavam a sede de multidões. As multidões eram vestidas e calçadas de forma sobrenatural, porque é no deserto, é no momento em que você está enfrentando o deserto, que você está aprendendo a exercitar a sua fé. Aleluia. Eu tenho passado por um deserto, um grande deserto. Deus pôs uma travessia de deserto, mas esses dias eu estava pensando, puxa vida, meu Deus, Senhor, o milagre que é esse deserto na minha vida. Porque se eu tivesse recursos, e muitos recursos, e estivesse transbordando de recursos, eu não estaria vendo a glória de Deus. Eu estava com 22 meninos há um mês e meio atrás, arrecadando R$2.050 por mês, com 22 meninos, moradores de rua, pessoas que não têm condição de pagar, e eu tratando com os meninos, abençoando os meninos. E sabe o que? Nesse meio a minha fé é forjada, porque eu declaro: Deus não tem carne, em nome de Jesus, eu declaro a carne, e a carne chega. Sábado nós tivemos uma experiência linda, porque tinha acabado o açúcar, não tinha açúcar, e nós estávamos com um evento com o chá de bebê da Paula, e de repente chegou um pastor trazer uma doação, conhecer o projeto e trazer uma doação. E aí quando eles chegaram, eu falei: hoje nós não temos açúcar. E eles colocaram na mesa assim, montaram uma montanha de açúcar assim. A montanha de açúcar, mais uma montanha de outras coisas, arroz, feijão, mas açúcar veio o dobro. Aí eles me disseram o seguinte: pastor, eu quero contar testemunho, porque Deus é Deus. Eu, antes de passar a entregar aqui para vocês os alimentos, eu entreguei em uma outra instituição que nós ajudamos também. E quando eu fui lá, a pastora disse: meu querido, eu estou com muito açúcar, eu não vou ficar com açúcar.
Talvez tenha alguém que esteja precisando de açúcar. Diga, Deus sabe. Aleluia. E aí aquele açúcar veio de porção dobrada para nós, porque era o que nós precisávamos. É no deserto que a fé se manifesta, porque na abundância você não precisa de fé, está lá na conta o dinheiro. Você só precisa de fé quando você não vê pelos olhos humanos, mas que você acredita no teu coração. E quem não acredita no coração, trabalhe bem com a força do teu braço. Porque se você não consegue acreditar em Deus, então vá trabalhar, faça teu esforço, mas eu continuo crendo em Deus e Ele me manda açúcar, Ele me manda carne, Ele me manda macarrão, Ele me manda tudo o que eu preciso para os meus meninos. E não fazem 2 dias que eu sustento em torno de 15 a 20 homens por dia, com 4 refeições por dia, simplesmente na fé. E está aí muitos dos meus meninos, levantem a mão os meninos que estão aqui hoje. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro lá, tem outro ali, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro lá, tem outro lá. Quando é que vocês comeram um dia sem carne? Aonde se manifesta a fé? Quando Deus te põe no meio de um deserto, Ele não está querendo arrebentar com a tua vida. Ele quer te mostrar que Ele é provedor. Ele quer te mostrar que Ele é bom. Ele quer te mostrar que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele responde orações. Porque antes de nós conhecermos a Deus, nós não vamos receber a gigantesca riqueza. Eu sou próspera, mas um dia eu vou administrar a riqueza. Sabe por que eu sou próspera? Porque tudo que eu declaro, Deus me dá. Um dia Deus vai dar riqueza, mas Ele não dá riqueza em quem não é experimentado na fé, porque se Ele entregar a riqueza para quem não está preparado nele, Ele entrega a morte e a condenação dessa pessoa. Consegue entender? Eu sou um gigante de fé. Veio pandemia e eu mantive a casa. Veio pandemia e mantivemos a igreja. No meio do deserto, e não faltou nada. Sabe por quê? Porque eu não vivo do que eu vejo, eu não vivo do que sinto. Vamos seguir ali o versículo 2, olha lá. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Olha que testemunho lindo nós vemos na vida dos antigos, né? Dos profetas, dos patriarcas. Você veja Jacó, olha Jacó. Jacó era um homem de fé. Ele sai da casa do seu pai, fugido do seu irmão, e ele só tinha uma garrafa de azeite. Deus o fez próspero, mais do que todos da sua geração, mas quando ele chega no deserto, aí a gente pode falar de fé. Quando ele chega no deserto, ele tem um sonho com aquela escada e os anjos subindo e descendo, e ele fica impactado com aquilo, monta um altar, coloca ali as pedras e pega a única coisa que ele tinha para se sustentar. Por que lhe deram uma garrafa de azeite? Porque era caro. Ele poderia fazer um bom dinheiro para ele se manter, mas como Jacó era um homem de fé, que acreditava em Deus e estava no meio do deserto, o que é que Jacó fez? Jacó fez o altar e derramou como oferta de sacrifício todo aquele azeite. A fé que não se move não é fé. Muitas pessoas já eram para ter levantado de cadeira de roda, mas não se moveram para se levantar. Muitas pessoas aqui já eram para estar vivendo um patamar altíssimo, mas nunca se moveram para derramar seu azeite na pedra no meio do deserto. Espero que o dia que eu tiver, o dia que eu puder, eu vou derramar meu azeite na pedra. Mas enquanto eu não puder, eu arrumo desculpas e subterfúgios de palavras para me esconder de Deus. Se você tem 50 pés de manga, carregadíssimo, e você tem meio saco de milho, o que você vai plantar?
Você vai plantar mais manga? O que você vai plantar? Sabe qual que é o nosso problema? A gente come a semente que nós deveríamos ter plantado. A gente quer comer a semente, né, antes da riqueza chegar. Porque no tempo que nós estamos atravessando desertos, vales, Deus coloca muitas sementes para nos levar à terra prometida. E sabe o que a gente faz? Hoje eu vou comprar um sapato que eu quero. Hoje eu vou comprar um blazer daqueles caros. Mas aquilo é tua semente, camarada. Não é semear uma vez na vida. Nós semeamos cada tempo, cada dia, em cada momento. Porque eu preciso colher todos os dias. Eu tenho que semear alface e mais ou menos uns 15 dias depois eu tenho que semear outra alface. E mais 15 dias eu tenho que semear outra alface. Porque 45 dias eu colho uma, 15 dias eu colho a outra, mais 15 colho a outra. Porque senão chega na hora de eu querer buscar minha colheita, a colheita daquilo que eu semeei eu já comi. Quem compreende o que eu estou ensinando? Princípios. Se eu estou enfermo e o pastor ora por mim, ele declara a minha cura, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apossar dessa cura e eu tenho que profetizar e caminhar nessa cura. E quando vir a dor, eu tenho que declarar a dor: eu estou curada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E renuncio. E o que acontece? A bênção chega. Todas as vezes que nós estamos sendo provados, ou passando por momentos, nós vamos ser provados na nossa fé. Provados na nossa fé. O que você vai fazer? Você está numa luta tão grande, manda todos esses meninos embora, falando: não mando não. Não mando não. O que Deus está fazendo? Está levantando campeões, está levantando empresários. Vai levantar vereador de lá agora. Pois eu conto para vocês. Nós estamos levantando pessoas de autoridade do meio de lá. Então olha aqui para mim. O que eu digo para vocês? Seja forte. Hebreus 10, 23, olha o que diz lá. Hebreus 10, 23. Olha só que bacana esse texto bíblico. Vamos ver lá. Mantenhamos firme. Mantenhamos como? Firme, ok? A esperança. O que é a esperança? É fé. A fé que nós professamos. Pois aquele que prometeu, olha ali, mantenhamos firme a nossa fé, a nossa esperança em Deus. A fé que nós professamos. Por quê? Porque aquele que nos prometeu é fiel. Você sabe por que Deus não nos dá a riqueza antes do vale? Porque para Deus importa que você o conheça do que o que você venha a ter e a usufruir. Primeiro você tem que conhecer a Deus. E conhecer a Deus eu vou ficar firme. Diga comigo assim: eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme. Porque é fiel aquele que prometeu. Não é a pastora Ingrid que promete coisas. É Deus que promete. Tudo que está escrito na Santa Palavra é para mim e para você. E é válido para o dia de agora. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se eu estou profetizando algo que a palavra de Deus diz, estou declarando e Deus falou comigo, Ele é fiel. Eu não vou desviar a minha fé. Eu não vou acreditar mais no diabo do que no meu Deus. Porque o diabo diz constantemente, quando estamos no vale, o diabo diz constantemente, quando nós estamos no deserto, que nós não vamos conseguir, que nós vamos morrer no deserto. Mas se Deus diz que eu vou entrar na terra prometida, em quem eu vou acreditar? No que diz que eu vou morrer no deserto, ou em Deus que me falou que vai me colocar sentada com os príncipes?
Então levanta a tua cabeça e para de pensar na tua derrota e comece a declarar a tua vitória. E comece a profetizar a tua bênção. E comece a caminhar. Porque quando a gente tem fé, gente, é incrível a fé. Porque de verdade, a fé é você se tornar antes de ter. Isso é fé. Eu já sou. Então eu falo como, me arrumo como, me comporto como, mas não fui ungido ainda. Isso é fé. Ninguém me ungiu, mas eu já me comporto como um pastor, visito as pessoas, oro pelas pessoas, mudo as minhas palavras, mudo o meu círculo de amizade, oro de madrugada, intercedo pelas pessoas, porque Deus me falou, você é um pastor, e Deus fala para a gente antes de manifestar isso publicamente. Eu recebi de Deus a chamada, quando eu não era nada, mas aí eu comecei, Deus falou, comecei a orar por um, orar por outro, e fazer as coisas, e sabe o que aconteceu? Conforme eu me movia na palavra, os dons ministeriais, os dons pessoais, os dons do Espírito Santo começaram a fluir. Por que não flui dom nenhum? Porque não tem atitude. Não tem atitude, criatura, tem atitude que você vai ver. Para que Deus vai colocar água viva em quem é um pote cerrado, fechado, para virar água parada, para criar dengue aí? Tem crente que é transmissor de dengue, porque vive com água viva parada. Só está cheirando mal e atraindo mosquito. A Bíblia diz que o rio de água viva, ele vai correr e fluir de dentro de nós. Tem que fluir de dentro de nós. Tem que sair para a prática de dentro de nós. Se eu vou ser rica, então eu já sou uma pessoa que oferta, eu sou uma pessoa que contribui. Se eu sou pastor, eu já estou visitando. Não precisa a minha pastora me mandar visitar um irmão da igreja, fazer uma oração na casa dele. Eu não preciso que a pastora me ordene pastor para eu poder sentar e ler a Bíblia com o meu vizinho na casa de paz. Porque eu já sei que eu sou, ainda não se manifestou publicamente, mas eu já me movo na profecia e eu já começo a fazer. Aleluia! Isso é fé. E isso é fé. Agora, se você não se move, vai falar com o camarada para levantar uma oferta para ajudar o projeto Jeremias, dar um cafezinho para as crianças. O cara diz, eu não tenho. Esse cara não tem é fé. Porque ninguém pode dizer que não tem, porque sempre nós temos alguma coisa para oferecer. Pastora Andréia, olha, eu não tenho recurso financeiro, mas eu vou lá te ajudar, vou limpar o banheiro. Todos nós temos algo para oferecer, do que temos ou do que somos. O problema é que nós queremos tudo que Deus tem para nós, sem nós semearmos a nossa vida. Você sabe o que Deus diz ali em Romanos 12? Ofereçam o vosso corpo, que é o culto racional. Nós temos que oferecer nosso trabalho, nosso corpo tem que se tornar corpo de Cristo. Esse é o culto racional. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a orar e repreender um câncer. A minha pastora, ela não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, mas eu também sou corpo de Cristo. E se eu tenho o nome de Jesus, eu vou expulsar esse câncer vai sair, e sai. Sabe o que está faltando? Pessoas que saibam quem são e que se movam. Eu vou sair da igreja porque não me dão oportunidade. A oportunidade quem faz é você. É você que faz a oportunidade. Quando o meu pastor me chamou para pregar a primeira vez na igreja, eu já tinha um grupo pequeno em casa, fluindo, funcionando. Eu trabalhava como diaconisa. Nunca tinha pego o microfone na igreja para pregar, mas quando eu preguei, já levei mais de 70 pessoas para dentro da igreja que eu tinha ganhado para Jesus. Fé é a certeza das coisas que já são, que já estão. É a certeza.
Quando eu falava de comunidade terapêutica há milhões de anos atrás, eu falava como se eu já fosse líder de uma comunidade terapêutica. Quem lembra disso? Porque para mim era uma certeza, e a minha certeza está aí. Quando eu comecei a falar do projeto Jeremias, eu não falava de um projeto que nunca vai acontecer, ele já está aí. Já estamos com crianças, já estamos recebendo verba e vamos crescer e seremos um dos melhores trabalhos sociais da cidade de Curitiba, e nós vamos ser referência para poder abençoar o governo da nossa cidade. Como você está, pastora? No deserto. Mas não me interessa onde eu esteja, contanto que Ele esteja comigo. Porque se eu estiver no deserto, Ele vai estar comigo. Se eu estiver no vale, Ele vai estar comigo. Se eu estiver na montanha, Ele vai estar comigo. Se eu estiver em qualquer momento, eu tenho a certeza que Ele é fiel e que vai acontecer. Já tem acontecido debaixo do nosso nariz e nós não conseguimos ver. Sabe por quê? Porque a nossa falta de fé só faz com que a gente enxergue as nossas necessidades e não enxergue o que Deus está fazendo através de nós. Então, o que diz a palavra de Deus aí nesse texto é que nós temos que ter a certeza, porque Ele é fiel. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. E aquilo que Ele disse que ia fazer, pode ter certeza. Pode ter certeza. Todo mundo acreditando e ninguém acreditando, vai acontecer. Porque Ele falou e Ele é fiel à sua própria palavra. Gálatas 3:26, aqui é para, glória, aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo de número 26. Todos vocês são o quê? Filhos de quem? De Deus, por meio do quê? Se você está duvidando, meu filho, então não é filho ainda. Porque se você crer e não duvidar, vai ver a glória de, segundo a medida da fé que foi dada a cada um de nós. Eu tenho que acreditar em quem? Em Cristo Jesus. E se eu acredito em Cristo Jesus, logo eu me torno o quê? Filho. Por meio da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Uau, sabe o que significa isso? Aleluia. Significa que mesmo eu sendo filha de Deus, eu vou passar pelo meu deserto. Jesus passou pelo dele. Jesus passou perseguição, sim ou não? Sim. Jesus foi traído, abandonado, sim ou não? Sim. Jesus levou chicotada no deserto dele, de chegar a arrancar a pele das costas dele. Levou ou não levou? Mas ele duvidou? Ele tinha certeza que em 3 dias ele levantaria da sepultura. Ele murmurou no caminho do seu processo? Se até o Filho de Deus viveu o seu processo para poder se assentar à direita do Pai e dar a herança que é nossa, porque nós queremos ter uma vida maravilhosa e nunca passar por processo. Se você não vive o seu processo, você gera um retrocesso para viver o processo. Porque ninguém é promovido sem ser experimentado e vencer seu processo. Vai retroceder, vai voltar, está reclamando, Deus vai te colocar lá atrás de novo, para você levantar de volta, para você aprender, que todo mundo vive processo, e a Bíblia diz, alegre-se nas tribulações, porque na tribulação nosso caráter é formado, nossa fé é edificada, para que nós possamos pisar na terra prometida e não virar um monstro na presença de Deus. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? Então, se eu sou filho, eu só posso ser filho por quê? Pela fé. Fé é o que mesmo? Certeza. O que é fé mesmo? Certeza. Se eu sou filho, esse aqui convive comigo. Ele não tinha muita fé quando ele chegou. Verdade? Verdade.
É verdade. Sofria muito aí na questão da alimentação dos meninos, da captação dos recursos. Achava que não ia dar conta, que ia faltar, que tinha que correr atrás todos os dias e tá. E agora tenho aprendido aí esses 3 anos aí de Casa Maná aí, como que funciona. Demorei um pouco, mas tenho aprendido, né? A questão do açúcar lá foi determinante também, né? O açúcar foi um tapa na cara para ele, Deus trazia açúcar, né? Você vê, eu levantei da Maná e o esposo da minha filha. Que coisa de louco isso aí, Maná é uma benção. Aleluia, campeão. É? Então, vocês entenderam isso aqui? A fé. Levanta a mãozinha assim e diga comigo: fé. Vou lá daquele lado lá, que aquele lado lá tem mais fé. Fé. É a certeza. Como é que você anda o teu dia? Certeza do que você tem com a tua cara? Certeza do que você tem com as tuas murmurações? Você está querendo provar o quê? Que Deus está errado e você está certo? Você sabe o que a bênção de Deus glorifica a Deus e não a nós. Toda bênção que vem de Deus exalta o nome dEle, não o nosso. Porque Ele nos põe numa situação, muitas vezes, que nós temos que reconhecer que sem Ele nós não somos nada. E quando nós estamos lá embaixo, que a gente acha que tudo acabou, Ele vem com de repente, assim, ó, no estralo, no abrir e piscar de olhos. Tchum! Aí as pessoas dizem: como? Aí a gente responde: só pode ter sido Deus. Eu estou esperando um de repente de Deus. E eu creio que Ele já está chegando. É? Então eu tenho fé em Cristo. Então por que eu duvido? Se eu tenho fé em Cristo, se eu tenho fé em Cristo, e Ele disse que vai fazer, mas Ele não fez ainda, porque Ele não quis fazer ainda, mas Ele diz: todas, o quê? Gente lá da ponta lá, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para seu decreto, por seu decreto. O deserto faz bem, a cova dos leões faz bem, porque gera em você. Imagine como aquele homem saiu da cova dos leões. Como ele desceu na cova dos leões com um nível de fé, ele saiu da cova dos leões com outro nível de fé. Foi ou não foi? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando entraram na cova, na fornalha 7 vezes mais aquecidas, eles tinham um nível de fé. Oh meu Pai. Hein, Franciele? Como foi a saída deles daquele lugar? Quando todas as pessoas daquele reino reconheceram Deus como Senhor e se renderam ao Senhor, como que Daniel saiu daquela cova? Quando viu aqueles homens maus sendo jogados na cova, ele parecia estar destruído, ele parecia estar perdido, mas ele teve fé. Ele preferiu morrer do que se dobrar a outro Deus ou parar de orar. Eles preferiram a morte. A nossa fé é aprovada até a morte. A morte do nosso eu, a morte da nossa arrogância, a morte do controle. Porque quando eu perco o controle, não quer dizer que ele perdeu. A gente não diz que o controle está em Deus, que Ele que controla, e quando Ele pega para controlar, a gente fica duvidando dEle? Deixa Cristo levar você. Os caminhos que Ele te leva podem parecer estranhos aos teus olhos e aos teus julgamentos, mas o final é melhor do que o começo e do que o meio. Aleluia. Romanos 8, 17. Aleluia, meu Deus. Romanos capítulo 8, verso 17. E se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de quem?
de Cristo. Segue. E se de fato sofremos com Ele, também com Ele a gente quer ser glorificado, mas não quer sofrer. Primeiro eu sirvo, depois eu recebo. Sabe qual que é o problema? A gente só quer receber, a gente não quer trabalhar. Pastora, a minha prosperidade não chega. Pastora, eu não sei o que acontece, que as coisas para mim nunca dão certo. Quantas almas você ganhou? Quantas casas você visitou? Quantas pessoas drogadas você foi ministrar para que elas saiam dessa vida? Diz para mim quantas. No último ano que passou, 2023, quantas pessoas batizaram-se nas águas porque você evangelizou? Ah, pastor, é que eu estava estudando. E não tem gente na sala que você estuda? Ah, pastor, é porque eu estava trabalhando, mas não chega gente no teu trabalho? Ah, pastor, é porque eu estava viajando, mas na viagem não tem ninguém que sente do lado de você no avião? Qual é a desculpa? Nós queremos tudo que Deus prometeu, mas o que Ele pediu nós não damos a Ele. Nós não damos a Ele. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter dito isso, foi recebido nos céus. Foi a última coisa que Deus falou: ide e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos tudo, menos discípulo, porque discípulo dá trabalho e eu não quero trabalho. Casa de paz eu não quero, porque dá trabalho e eu não quero trabalho. Eu só quero o que Deus tem, mas eu não quero Deus. Nos tornamos prostitutas. Porque se fazemos alguma coisa, já queremos ser pagos pelo nosso trabalho. Eu sou filha de Deus, eu não sou amante dele. Ele é meu pai. Ele sabe quando eu vou estar pronta. A Bíblia diz que nós, sendo herdeiros, quando o herdeiro ele não tem condição de responder por falta de maturidade, ele coloca junto um aio. O que é um aio? Ele coloca uma babá, que é o Espírito Santo. Nós não podemos receber tudo por conta da nossa imaturidade, porque a herança não chega para o imaturo, a herança não chega para aquele que tem 10 anos, a herança chega para aquele que atinge a maioridade. E nós muitas vezes, por conta do nosso egoísmo, das nossas vaidades, das nossas rebeldias e desobediências, não nos tornamos homens maduros e mulheres maduras. E aí o Espírito Santo está cuidando do dinheiro, da herança, do ministério, para entregar para nós a hora que nós nos curvarmos e oferecermos o nosso corpo. Nós não oferecemos o corpo, porque para ir visitar o corpo tem que ir, né? Para ir expulsar um demônio, o corpo tem que ir, né? E Jesus diz: vocês são o corpo de Cristo. Mas será que nós somos mesmo? Eu declaro em nome de Jesus que homens e mulheres de fé, de poder, de graça, usados e cheios do Espírito Santo se levantarão, e os seus corpos serão sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Sem sacrifício, ninguém vai ver a Deus. Porque para a gente poder ser cheio de Deus, tem que morrer primeiro Jesus e depois eu. Porque se eu não morro, Jesus não vive em mim. Jesus não divide o trono com eu. Eu tenho que morrer
Você sabe qual que é as nossas orações? Jesus faça isso, Jesus faça aquilo, Jesus faça aquele outro. Eu não entendo um Deus que abandona as pessoas doentes no hospital. Mas Ele não abandonou, Ele mandou a gente ir lá curar. Ele mandou a gente ir lá curar os enfermos. O problema não está em Deus, está na desobediência da igreja. Eu não acredito num Deus que deixa os homens endemoniados nas ruas. Eles nem parecem mais gente. Eles não parecem mais gente. Olha o Flávio, que lindo que ele está. Olha o Renan, que coisa mais linda que está. Olha o Alberto aqui com 6 internações psicológicas e tudo. Que lindo que ele está. Porque eu fui lá. E se nós todos tivéssemos nos levantado e sido oferecido a Deus o nosso corpo como oferta viva, santa e agradável, quantos drogados nós teríamos libertado? Quantas prostitutas nós teríamos libertado? Quantos casais nós teríamos salvo? Quantas crianças não estariam entrando nas drogas? O problema é que nós queremos o que Deus tem, mas não queremos o que Deus faz. E quando nós nos colocamos em posição de egoísmo, nós começamos a combater aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Porque o que eu escuto é que essa igreja não prospera por causa da Casa Manai. Aravá. É que as pessoas muitas vezes não querem ficar onde tem trabalho. As pessoas não querem ficar aonde Jesus está recuperando, libertando, expulsando o demônio. Porque você já viu como é que eles ficam quando ficam endemoniados? Eu já vi Manai voar aqui e não segurar só a calça. Ele sai de cueca correndo. Mas ninguém quer expulsar os demônios. Ninguém quer curar os enfermos. Prosperidade, ou melhor, a riqueza, é consequência. É uma herança que nós recebemos do Pai. Nós estamos construindo o quê? O nosso próprio império? Estamos fazendo qual vontade? A nossa própria, que Deus não supra a minha vontade, eu saio, eu vou embora, eu desvio, eu vou viver no mundo, porque Deus não me deu, mas você já deu o que Deus te pediu, e Deus pede tão pouco para nós. E muitas vezes não caminham junto com a visão da igreja. Nós estamos precisando tanto de pessoas para ajudar a gente a ministrar os meninos lá no sítio. Nunca ninguém pode, não dá. Nós precisamos avaliar a nossa fé. Fé. Eu não posso me dedicar muito à igreja porque eu preciso me dedicar à minha família. E a minha família, e se eu não tiver com a minha família vai se desviar. A Cauana é mais viciada em igreja que os pais dela. É ou não é? Sim. Você gosta de vir? Sim. E quando o pai não quer vir? Eu venho. Mas o pai vem. Porque elas veem o pai, a mãe envolvida, eles se envolvem. Eu não me lembro quem que me falou sobre filho. Eu não me lembro com quem que eu conversei, que eu converso com tantas pessoas, mas essa pessoa me falou, foi com a esposa do Júnior. Ela estava lá em casa ontem, né? E ela falou a diferença de quando ela frequentava a igreja, que a filha mais velha, ela frequentava a igreja, ela não fazia nada, o marido dela não fazia nada. E a menina se criou como membro. A pequenininha, que já está envolvida no retetê das casas de paz e trabalhando, ela já quer trabalhar. Ela já quer servir na igreja. Porque os filhos não vão se tornar o que você quer. Eles vão se espelhar em quem você é. Não queira que eles tenham compromisso com Deus se você não tem. Não queira que eles amem a casa de Deus se você não ama. Então nós queremos que Deus cuide dos nossos filhos. Quem tem que cuidar dos seus filhos é você. Quem tem que ser exemplo para o teu filho é você. Quem tem que proteger teu filho é você. Só que você quer viver a vida do jeito que você quer. E aí você não demonstra fé e comprometimento com Deus para os teus filhos. Quero terminar. Hebreus capítulo 10, do verso 32 a seguir. Aleluia. Quem está sendo edificado com a palavra? Aleluia. A palavra de Deus, ela é boa para corrigir, para restaurar o nosso coração.
E a gente é muito magoado, né, gente? Não me cumprimentaram. Não tinha Guaraná lá na banca, e eu queria Guaraná, eles não vendem Guaraná, só Coca, e eu estou muito magoado com isso. Pastora não visita a gente. Caramba, cara, eu estou tentando visitar a minha casa ultimamente. Vocês estão pensando que é brincadeira? 4, 5 reuniões por dia? Porque eu trabalho. Então, muitas vezes, gente, a gente tem que deixar de ser... E tem um momento que a gente precisa virar homem e mulher de Deus. A vida inteira está precisando de conselho, a vida inteira está precisando de oração, a vida inteira está choramingando os pecados e as tristezas. Chegou a hora de se levantar e dizer: eu sou mulher de Deus, eu tenho fé em Jesus, e eu estou no vale é para lutar. Eu estou no deserto é para orar. Eu estou em escassez, no momento da escassez é para se semear. Cada momento, em cada lugar, nós temos que tomar uma atitude, porque se nós estivermos fazendo o que sempre fizemos, nós vamos ter o resultado que sempre tivemos. Nós temos que agir pela fé em Jesus Cristo, pisar o pé e declarar: esse aqui é o meu Deus, e em nome de Jesus o gigante vai cair, e em nome de Jesus as pessoas saberão que existe Deus em Curitiba, e saberão que existe Deus aqui. Uau! Caramba, meu pastor está lá em Orlando. Eu falo com o meu pastor uma vez cada 2 meses. E eu passo luta, e alimento todos vocês. Quem me alimenta? Cara, a pessoa tem que ter vida com Deus. Eu não vou ter vida com Deus por você. Você não pode ter vida com Deus por mim. A vida com Deus é individual. Cresce. Se levanta, se posiciona, não olha a circunstância, não olha os ventos contrários. Muitas pessoas podem até te deixar por causa dos ventos contrários, mas voltarão para dizer: o que aconteceu aqui? Foi Deus, é Deus, sempre será Deus. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Aí, processo, olha o processo. Quando suportaram muita luta, e muito o quê? Volta lá, porque a gente tem que ler a Bíblia, porque na Bíblia tem sofrimento, gente. Olha lá, o que está escrito ali? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram o quê? Iluminados, depois que chegou a luz, depois que você recebeu o entendimento, que vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Vai lá, segue, vai seguindo, 33 até o 39. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente por insultos e tribulações. Eu conheço alguém que passa por isso direto. Em outras ocasiões vocês fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a fé que vocês têm. O que está escrito ali? O que está escrito ali? Ela será como? Generosamente o quê? 36. Portanto, vocês precisam murmurar, questionar, reclamar, falar mal, mudar de igreja, ir embora. O que nós precisamos? Perseverar. De modo que, depois de terem cumprido
Eita, vem depois. Aleluia. Por que não veio antes? Por que não foi cumprido? Depois de terem cumprido a vontade de Deus, vocês receberão o que Ele prometeu. Meu Deus! Meu Deus! Volta lá, 32. Vamos ler de novo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando chega a revelação do reino, quando a tua mente é iluminada, quando você sabe que é filho. O que vai acontecer? Depois vocês forem iluminados, vai seguindo a leitura, vou ler de novo. Quando suportaram muita luta e muito o quê? Caramba! Eu vejo a minha vida aí, ó. Eu sei que eu sou. Mas quanta luta, quanto sofrimento lá, ó. A minha vida, e talvez a vida tua também seja assim, sempre fazendo a vontade de Deus. Olha para frente. Segue. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos. Hoje em dia é melhor, né? Porque eles expõem na internet, né? E tribulações. Em outras ocasiões vocês se fizeram solidários com as pessoas, ajudando os outros que estão passando pelo mesmo inferno. Olha lá, ó. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Isso é bom, gente, não é ruim. Muitos dos meus manais já passaram pela prisão. Outros saíram da Manai para se entregar para a prisão, como foi o Flávio. Mas Deus me manda compadecer deles, porque Deus também os criou. Por isso nós temos que amá-los, porque eles vão ser regenerados, gerados novamente em Cristo Jesus para ser bênção. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente. Não tem, gente, quando você está servindo a Deus, muitas vezes o dar vai ser muito maior do que o receber. A semente que a gente coloca do coração sempre vai ser maior. A gente está tendo luta e está ofertando. Está tendo luta e está ajudando. Por quê? Porque eu sou um com Deus. O problema de Deus é o meu problema. Nós queremos que Deus pegue o nosso problema, mas nós não queremos o problema de Deus. E o problema de Deus é que está morrendo um monte de jovem indo para o inferno. O problema de Deus é que muitas famílias estão desestruturadas, que poderiam estar nessas cadeiras vazias, mas o problema é que nós cultuamos a Deus, nós não o servimos. Porque se a gente for servir, essa igreja vai ficar pequena. E sabe o que? Olha lá, ó. Aguenta a batalha. Aguenta a batalha de muitas vezes ter que ofertar, fazer sacrifício. Como eu vi esses dias atrás aí a Sônia, a Nara, fizeram ali 1000 esfirras, só que a Sônia estava com o pé quebrado. E ela trabalhou o dia inteiro com o pé quebrado. E nós conseguimos pagar o compromisso que nós estamos fazendo da reforma da igreja, porque eles se esforçaram. E isso não vai ficar inútil diante de Deus. Pode passar pelo vale, pode passar pela provação, pode passar pela luta. Mas olha o que a palavra de Deus, vai para frente. Pois saibam que possuem bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a vossa fé, a vossa confiança. Ela será generosamente recompensada. Versículo 36. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos como os que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Porque aquele que retroceder da fé
que fugir do seu processo, vai ter um retrocesso e começar de novo. E às vezes não começa de onde está, não. Começa lá do chão, lá do piso. Quantas pessoas vocês já viram que abandonaram e quando voltaram na estaca zero, para viver de novo o processo? Então, seja forte, seja corajoso, ofereça a sua vida como oferta de Deus em sacrifício, sirva ao Senhor, vai ganhar almas, faça o trabalho em tempo e fora de tempo. Em qualquer lugar por onde você está, você pode ser luz do mundo e sol da terra. E entenda, que antes de nós recebermos, nós primeiro temos que fazer a vontade de Deus. E se eu perguntar para você, você não me responda, por favor, Ministério do Louvor. Você não responda para mim, não faça cara, não olhe, não faça nada. Mas se você estivesse diante de Deus agora, o que é que você diria para Ele sobre estar fazendo a vontade dEle? Só se queixa dele. Reclama dele, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do tempo, do calor. Mas o que é que você está fazendo? Ganhou um milagre extraordinário. Foi restaurado, foi tirado do lixo. Deus te levantou e o orgulho te impede de dar testemunho. Porque você não quer mais que as pessoas te reconheçam. Mas o Marcelo vai virar o nosso Marcelinho da Manai. Campeão, vai ser campeão mundial, Marcelo. E ele vai dizer, eu sou um Manai. Porque a gente não pode esquecer de onde o Papai do Céu nos tirou. Se nós não tivéssemos aberto a porta daquela casa, esse menino ia para um sanatório. Ia ou não ia, Marcelo? Ia. Mas hoje ele vai para o pódio. Todo mês ele sobe no pódio. E é por isso que ele não se envergonha, ele conta, ele fala, ele dá testemunho. E eu tenho a certeza que no meio para onde ele vai, muita gente vai conhecer o trabalho que nós fazemos aqui. Não tenha vergonha de onde Deus te tirou, porque você está roubando de Deus a glória. Você precisa dar testemunho. Dê testemunho de como Deus te ajudou na depressão. Dê testemunho de como Deus te ajudou quando você estava perdido e não tinha mais chance. Dê testemunho de quando Deus salvou teu marido das drogas, tua família da morte. Dê testemunho do encontro sobrenatural com a presença de Deus que você teve. Conte aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Porque você está numa igreja onde acontecem milagres todos os cultos. São milagres tão grandes que podem ser colocados até como estudo de caso. Pessoas desenganadas pela medicina. Vi Joana, quando chegou na casa de recuperação, ela tinha um atestado de incapacidade. Ela era incapaz de responder por ela, com 4.000 remédios por dia. E hoje está aí perfeita, está aí trabalhando, está aí vivendo a vida dela. E com certeza falando de Jesus para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer o poder de Deus. O Espírito do Senhor Deus está aqui. Nunca se envergonhe, Kate, de ter sido um drogado. Continue, pastor Kate, a declarar e a contar: Jesus me restaurou. Não tenha vergonha e não se afaste dos propósitos que Deus tem para a tua vida, Edilson. Seja forte. Deus te libertou, Deus te alcançou. Quantas coisas boas Ele fez. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Ele está precisando de você. O Espírito Santo me manda dizer: eu preciso de você. Quem quer oferecer o corpo a Jesus? Quem quer oferecer as mãos para Jesus? Quem quer ser a voz dele? Quem quer ser o abraço dele? Quem quer ser os pés dele? Quem quer ser o ouvido dele?
Ele está procurando. Ele está procurando. Ele está procurando nessa noite aqui. Aleluia. O verdadeiro adorador não é aquele que canta bem. O verdadeiro adorador não é aquele que conhece a Bíblia inteira de cabo a rabo. O verdadeiro adorador é aquele que está onde Jesus está, que vai aonde Jesus vai, que faz o que Jesus está fazendo. Porque conhecer a Bíblia, o diabo conhece muito bem, porém não obedece. Não obedece. Não obedece. Você sabe por que você que veio no culto hoje? Você sabe por que aquela pessoa não veio? Porque essa palavra Deus destinou para você. Ele sabia que você ia estar aqui. E Ele quer falar com você. Aleluia. Às vezes a gente gosta de estar em lugares onde a gente se diverte. Mas a cruz não é divertida. E Jesus disse: tome cada dia a sua cruz, se você quiser vir atrás de mim. Mas você sabe o que é gostoso quando você chega à noite e você vai dormir, e você respira fundo, e você sabe que o teu coração dorme em paz. Hoje eu fiz o que Deus pediu para mim fazer hoje. E amanhã eu estou disposta, Senhor, para fazer o que o Senhor me pedir amanhã. E vamos caminhando de glória em glória.